Estamos chegando com essa nossa reunião hoje à noite, no último culto do ano de 2021. Mais alguns dias, já o próximo domingo, nós estaremos, nem não é dia 1º, domingo que vem é dia 2. Domingo que vem já estaremos, se lá chegarmos pela graça de Deus, no dia 2 de janeiro. Mais um ano que estamos finalizando. E eu preparei uma mensagem para a nossa reflexão hoje à noite, trabalhando o nosso pensamento, a nossa consideração, olhando um pouquinho para o hoje de cada dia desse novo ano que estaremos iniciando. As pessoas têm a ideia, começando um novo ano, às vezes estabelecem alvos. Eu me lembro quando estávamos partindo de 8,6 para 8,7, e 8,7 eu iniciei aquele ano com alguns alvos que eu gostaria de mirar, que eu gostaria de alcançar, alguns objetivos, e batalhei por eles durante todo o transcorrer daquele ano. Já aqui com vocês, vários anos nós temos finalizado e iniciado um novo ano, e esse é mais um dentre tantos que já dizemos finda-se o ano, adeus ano velho, feliz ano novo, por assim expressarmos. Mas vamos então à palavra de Deus, texto de Efésios capítulo 5. Eu estou em Efésios porque esta carta do apóstolo Paulo, ele trabalha muito a questão na vida cristã de rejeitar o velho, as atitudes e práticas que os convertidos aqui desta igreja no passado tinham antes de conhecerem Cristo como Senhor e Salvador, e agora conhecendo Cristo como Senhor e Salvador, era despojar do velho homem e se revestirem do novo. Há uma nova vida, uma nova maneira de agir, de proceder. Ele trabalha isso com a igreja de Éfeso. Paulo tinha uma atenção muito forte para essa igreja, mesmo por 3 anos ensinando-lhes pessoalmente. Depois de algum tempo ausente deles, ele ainda escreveu esta carta, que foi enviada para ajudá-los a se lembrar do que ele pessoalmente havia lhes comunicado, da palavra de Deus, embora também muito importante esta carta para nós. A partir do verso 14 ao verso 21, Paulo está falando de mudança na vida deles, coisas tão ruins e terríveis que anteriormente eles praticavam, porque eles eram gentios que vieram ao conhecimento de Cristo, não eram judeus na sua maioria. E ele então diz aqui no verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou pessoas insensatas ou tolas, mas como sábios, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai Celestial, que nessa noite, ó Deus, nessa última reunião de domingo no culto à noite, com a mensagem que eu quero crer que venha nos despertar, estamos prestes a iniciarmos mais um ano e queremos a direção e obra do Senhor no hoje de cada dia desse novo ano, ó Pai. E que seja um tempo de reflexão hoje à noite, no aprendizado da palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, começando por mim, com a missão de pregar. Usa-me, ó Deus, e capacita-me, como com cada um aqui, nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ficamos alegres nesse ano a nossa celebração de Natal. Gratidão especial ao Senhor Deus pela família de Ribeirão Preto. Pena que não puderam estar para o culto hoje à noite, mas a irmã Inês nos acompanha de lá. Ela de lá, e tem o pessoal, às vezes, alguém em Araçatuba, Campinas, Guaíra, de vez em quando eu descubro os meus contatos de pessoas, e como vocês nos acompanham na pregação da palavra. Vocês mais ainda, né, do que os que estão pela transmissão. Mas nos alegramos com Eurípedes, o nosso amigo lá de Ribeirão Preto, nosso irmão, esposo da irmã Inês, e tivemos um tempo abençoado pelo Senhor Deus. Preparação para um novo ano e as advertências da palavra de Deus. Na verdade, não é muito bem a preparação para um novo ano, mas o maior peso de autoridade da palavra de Deus é uma preparação para o dia a dia da nossa vida, começando agora, nesse momento. Essas advertências são para hoje, e que elas nos acompanhem, sigam-nos por todos os abençoados dias de 2022, amém? É do hoje, do agora, até porque eu não sei se amanhã eu levantar-me-ei com vida, nem você, mas já hoje, agora, Filho de Deus, fala conosco, mas é uma preparação do dia a dia nosso em 2022. É um momento, essa situação de fim de um ano e chegada de um novo ano, é um momento singular. Há, evidentemente, expectativas, desejos, esperanças. Tanto é que temos que concordar com o que o escritor inglês chamado Charles Lamb diz a respeito de 1º de janeiro. Ele diz que ninguém observa 1º de janeiro com indiferença. Vamos entender essa expressão dele. Alguém já disse: um otimista fica acordado até meia-noite para ver a entrada do novo ano. O pessimista fica também acordado para ter certeza que o ano velho se foi. Ninguém é indiferente ao 1º de janeiro. Ao você observar e conversar com pessoas, veremos que este é um momento em que você encontra gente reflexiva. O que é gente reflexiva? É gente com uma reflexão no pensamento em relação ao momento que está vivendo, a chegada do novo ano, quer por vezes com esperanças, quer por vezes com medo. Há muita gente ansiosa e apreensiva com aquilo que o novo representa. Ou seja, para essas pessoas, ou para nós, ou para todos nós,
uma nova página em branco que precisa ser escrita com a história de nossas vidas. Você não sabe o que vai suceder em todos os dias, eu até chamo de abençoados dias de 2022, mas o fato é que, se olharmos para o ano de 2021 apenas é mais um ano que passa rapidamente. Mas não é apenas mais um ano que passa rapidamente. É mais um ano que, ao passar, nos aproxima da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cada vez mais, cada ano que passa, nós estamos nos aproximando da volta do Senhor Jesus Cristo. O relógio profético dos tempos, aliás, o relógio dos tempos proféticos, é um relógio que caminha velozmente para o desfecho do plano de Deus para a humanidade. Isso nos faz lembrar também de alguém que está trabalhando mais rapidamente, de uma forma mais intensa, com mais força. O inimigo, o diabo. O diabo sabe que o tempo dele está findando e ele está trabalhando mais intensamente contra o povo de Deus. A missão dele é intensificar o seu combate, a sua luta contra nós, contra o povo de Deus. E nós, por vezes, devemos também nos intensificar, nos fortificarmos no combate contra o inimigo, com mais oração. Então, hoje de 2022, precisamos orar mais. Então, nós precisamos valorizar mais os nossos momentos de oração e o sábado de oração. E nós temos mudanças em 2022 nas nossas reuniões de sábado. Mas ainda assim, precisamos fortificar, intensificarmos as nossas orações. Não apenas orações no combate contra o inimigo, mas também maior apego à palavra de Deus. Essa é uma palavra que a gente usava muito há uns anos atrás, estamos perdendo essa palavra agora no nosso vocabulário, nos apegarmos mais à palavra de Deus, valorizarmos o tesouro que temos em nossas mãos, que o Senhor Deus tem nos dado, melhor servindo o Senhor, prestar maior serviço para o Mestre, intensificando, fortificando a nossa luta contra o inimigo. Barreira, dificuldade para orarmos? Vamos orar. Valorizando isso. 2021 não é apenas mais um ano que passa velozmente, mas também um ano que o pecado corre também velozmente. E o pecado tem entrado nas igrejas, na vida de homens e mulheres de Deus. Basta você observar o cenário das igrejas mundanizadas, materialistas que nós temos em nossos dias. Homens e mulheres de Deus, o pecado entrando sorrateiramente, de uma forma avassaladora, nos atingindo, está correndo velozmente. Não é apenas o tempo que está passando ou correndo velozmente, mas também o pecado. Algumas coisas que no passado não eram tão exibidas, não eram tão expostas, não eram tão publicadas em nossos dias, isso mudou. E há uma imensa força em que o pecado tem atingido-nos nesses nossos dias, e são dias difíceis, dias terríveis. A igreja então passou a ser comprometida com o reino das trevas, uma igreja mundana, uma igreja materialista. As pessoas estão dizendo, não, isso não tem importância, todo mundo está fazendo, vamos agir assim,
Não. É um momento, não é assim? Que alguns falam, isso é uma coisa de momento agora. É o modismo que tem assim sido apresentado para essa mudança pecaminosa que nós estamos vivendo. Precisamos abrir bem os nossos olhos, pois a cada dia o diabo terrivelmente nos ataca, intensificando, e nós precisamos intensificar o nosso combate contra o inimigo que nos ataca a todo instante. Precisamos nos armarmos com as armas da luz. Eu tenho algumas advertências da palavra que eu quero destacar para você, aqui em Efésios capítulo 5, algumas considerações nesse texto, a começar pelo verso 14, aqui eu tenho, eu começo, já virou as minhas páginas aqui, esse aqui, algumas advertências da palavra em Efésios, quanto ao nosso viver, no hoje de cada dia, começando por hoje, do finalzinho do ano para o ano de 2022. O versículo 14 tem uma primeira recomendação a partir desse verso. É um cuidado que nós precisamos ter com o verso 14. Diz lá o texto, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não é esse sono nosso físico não, que o apóstolo Paulo está falando aqui. É uma sonolência espiritual. Primeira consideração, cuidado com a sonolência espiritual. Então Deus, através da sua palavra, está dizendo para a igreja, aqui é a igreja de Éfeso, a nossa igreja, acorde. Você só acorda quem está dormindo, não é assim? Acorde, você está dormindo. Diz o texto lá, levanta dentre os mortos, a morte está ao seu redor, a escuridão te envolveu. Desperta, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deixe o Espírito Santo expor as coisas que estão erradas em nossas vidas. Por favor, Espírito Santo, tenha liberdade. Vamos despertar, vamos acordar. Há uma sonolência espiritual, há um envolvimento com o reino das trevas. E Paulo diz, levanta-te entre os mortos. As pessoas que estão sem o conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, são pessoas mortas em delitos e pecados. Está lá o crente dormindo. Há uma sonolência espiritual, envolvido com as práticas pecaminosas do reino das trevas. Vem para a luz, Cristo te esclarecerá. Jesus pode brilhar através de você e remover a escuridão espiritual. Somente Cristo que pode, somente Cristo que pode remover a escuridão espiritual representada pelo pecado em nossas vidas. O agir pecaminoso é representado por uma escuridão, e a luz de Cristo pode remover essa escuridão. Vamos à leitura de Romanos capítulo 13, dos versos 11 ao verso 14. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 13. Cuidado com a sonolência espiritual, envolvimento com as práticas pecaminosas do reino das trevas. Romanos 13. Na primeira parte, Paulo fala sobre as autoridades. Na segunda parte de Romanos 13, ele vai falar sobre o amor, sim, mas vai envolver vigilância e pureza. O versículo 13. Andemos honestamente, como de dia. As pessoas de dia você pode perceber muito bem o que elas estão fazendo, porque tem luz, e a luz dissipa as trevas, não dá para você esconder.
não em glutonarias. Há uma comilança desenfreada que acaba sendo pecaminosa, nem em bebedeiras, muito peculiar ao momento que nós estamos vivendo, não é? Nem em desonestidade, em dissoluções, nem em contendas e invejas. Isso para o crente é da vida passada. É o que você fazia outrora, agora você está em Cristo. E o que acontece com alguém que está em Cristo? Versículo 14. Mas revesti-vos. O que é revestir? É colocar de novo a vestimenta. É vestir-se novamente. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Deixa-me voltar só no verso 11, eu pulei o verso 11 e 12, mas há algo importante que eu quero ressaltar dos versos 11 e 12. E digo isto, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono. Crente dormindo aqui para o apóstolo Paulo, é crente com sonolência espiritual, envolvido com as práticas pecaminosas que outrora dominava a sua vida sem Cristo. Sem Cristo, eu tinha um andar, uma vida nas trevas. A Bíblia diz que eu fui resgatado do poder das trevas para Cristo. Cristo é luz. Agora eu sou chamado a andar como filho da luz, mas outrora sem Cristo, eu estava morto em delitos e pecados nas trevas. A luz de Jesus raia nas trevas, ele veio para brilhar a luz dele nas trevas, e nos resgatou das trevas para a luz. O apóstolo Paulo menciona isso no testemunho dele, que o Paulo deveria levar o evangelho, que leva pessoas ao conhecimento de Cristo e tira as pessoas das trevas para a luz. E Deus é luz, e não há trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em 1 João ele menciona sobre isso. Então, já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia, cada momento se aproxima muito mais evidente o momento da volta de Cristo, que vai, de uma vez por todas, ser a concretização da nossa salvação. Está cada vez mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Isso é crente, amado, é para nós. É nós aqui que temos que trabalhar isso em nós. Eu estou na luz. Eu vou rejeitar as obras das trevas. Eu vou me vestir com as armas da luz. É povo de Deus. Paulo aqui não está escrevendo para o ímpio, não está escrevendo para o pessoal fora da igreja, está falando com os que estão na igreja, com os que estão em Cristo. É um assunto que era íntimo ao seu coração, pessoal, à sua vida, seu viver, no hoje de cada dia. Por isso que eu digo, não é apenas um novo ano, mas cada dia é um novo dia. Há um novo dia. É essa certeza que nós temos, o Senhor nos concedendo um novo dia, vivermos isso no novo dia que o Senhor vai estar nos concedendo. Agora esse novo dia vai percorrer, atravessar, para muitos de nós, evidentemente, todo o ano de 2022. Os textos de Mateus, Marcos e Lucas mencionam o Evangelho, a vinda a Cristo. As epístolas trazem o ensinamento para o viver prático. Como que eu agora estou em Cristo, como eu vou proceder? Então você vai lendo as epístolas e as cartas trazem instruções para o nosso viver cristão, como deve ser, porque nós fomos tirados, trazidos de um mundanismo, de uma vida que outrora tínhamos, de trevas. Basta analisar as pessoas vindo ao conhecimento de Cristo. Há um bagageiro, vai despojando, tirando.
Alguns se convertem, vêm a Cristo, do mundo das drogas. Você já imaginou algo assim? De uma vida de perversão sexual. E havia pessoas assim. Tinha uma série de considerações do viver passado. E agora então estava experimentando uma mudança. Paulo trabalha até a maneira do homem e mulher de Deus conversar. Paulo manda temperar com sal a palavra, não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui mesmo no capítulo 5 de Efésios, anteriormente, está comunicando com ele: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas, que não dão fruto, das trevas, ande condenai-as. Você é filho da luz, você foi chamado para a luz. Você está fazendo no meio das trevas? Você está fazendo aí, brincando com o pecado? Como diz a minha esposa, né? Quem colhe fruto no pomar do diabo. Como que é a frase? Se você não quer pecar, não colha fruto no pomar do diabo. Essa é a frase. Sintonia de pensamento. Esposa, só carne. Vamos voltar lá para Efésios. Eu tenho uma dificuldade com coordenação de texto. Eu falo um, dou para o outro, e de repente eles entram em choque. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Deixa eu chegar lá no meu texto aqui. Depois de Gálatas, Gálatas está depois de 2 aos Coríntios, depois de Gálatas vem Efésios. O próprio Paulo aqui no capítulo 5, no verso 11, ele não quer que haja uma comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Deve condená-las. Cuidado com a sonolência espiritual, mas tem mais requisitos aqui no texto de Efésios capítulo 5. Vamos lá para o versículo, deixe-me ver, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui, há uma outra recomendação importante para o hoje, de hoje para todos os dias de 2022. Ande com sabedoria, remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar ao máximo o tempo. Ganhar o tempo, aproveitando o máximo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Nós vivemos dias difíceis e a tendência é uma dificuldade ainda maior, e o nosso ânimo, o nosso fortalecimento deve estar voltado para o Senhor. Então, vede prudentemente como andais. Não vamos andar como necios, como insensatos, mas como sábios. A Bíblia nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, você faz o quê? Vai para a escola? Não, você vai em oração buscar o Senhor. E nós precisamos analisar as prioridades do nosso tempo. Com que você está ocupando o seu tempo? Eu tinha até feito uma época, o quadro de horas que nós temos por semana, 168 horas. Deus te dá 168 horas por semana. E dessas 168 horas, quantas horas você está investindo no que chamamos aí investimento, aproveitando bem o seu tempo? Nós precisamos de tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para cultuar Deus. Tudo isso envolve tempo. E nós falamos o quê? É difícil, eu não tenho tempo. Porque há muitas coisas concorrendo com essa carga de tempo que nós temos. E há ladrão de tempo aí, roubando o seu tempo, de um aproveitamento bom que você deveria ter com o tempo. E você não está tendo esse aproveitamento. O que Paulo diz que você é? Tolo. Eu e você somos tolos, nécios, enganados pelo inimigo. Estamos perdendo o nosso tempo. O investimento do nosso tempo exige prioridades. Tanto é que o Senhor Jesus já deu uma alavanca ótima aí.
Buscai primeiro o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. É fácil? Não é. Mas o que ele fala? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Você quer um viver abençoado em cada dia? Do hoje, seja do finalzinho desse ano para o ano que vem, precisamos aborrecer sermos tolos, sermos nécios. Não vamos valorizar a insensatez. Algumas pessoas acham que é um charme o que eles estão fazendo, e você olha e a Bíblia diz, olha, é nécio. Você diz, será que é nécio? Não é nécio, é tolo, está agindo com tolice. E você evidentemente quer ser alguém agindo com sabedoria. E aqui diz a palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Da minha palavra, não da palavra de homens, da palavra de filósofos, não. Aliás, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu prezo, eu quero ter apego a essa palavra, porque essa palavra é melhor do que ouro ou prata. É uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Deus quer que o seu povo seja um povo sábio. Deus quer que nós valorizemos o tempo ao ponto de remir, ao ponto de aproveitar o máximo, ganhar o tempo. Devemos aborrecer a ociosidade, perda de tempo. Eu sempre, quando estou na casa do Senhor, em reunião, em culto, eu sempre digo para mim mesmo, esse é um bom tempo. Amém? É o tempo na presença de Deus. De vez em quando eu estou em casa e eu não posso estar onde estão reunidos cultuando, mas eu estou lá no celular acompanhando o culto, a pregação. Ainda assim, é um bom tempo. O tempo que você investe, valorizando aquilo que Deus quer que você valorize na palavra dEle. É para o nosso benefício. Faz bem para a nossa saúde espiritual e física. Não é assim que fala mente são em corpo são? Pensamento, todo o nosso ser. Deus se preocupa com a nossa vida espiritual, emocional, material, física. Ele nos trata por completo. Nos foi dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. Você tem certificado disso? Deus cuida de nós. E o maior exemplo que nos atrai na praticidade da vida cristã é o próprio Filho dele, o próprio Senhor Jesus Cristo. As pessoas mais próximas a Cristo foram impactadas com a sabedoria de Jesus, investindo o seu tempo, acordando cedo, indo orar, tirava um tempo para estar com o Deus Pai, se ocupava, não ficava de papo para o ar, vendo o tempo passar, tinha ali o seu roteiro, como nós devemos ter a nossa agenda e priorizar. O mais importante, na ordem de prioridade, e dizendo, olha, Deus disse que as outras coisas vão ser acrescentadas, então esse aqui tem valor primário, de primeira, está em primeiro, e eu vou levar isso a sério. Então no hoje, de agora, e 2022, e no tempo, já deve estar conosco, fazendo parte da nossa vida, porque está aqui na palavra, deve chegar a nós. Por isso você tem que ler a Bíblia. Quando você quer saber como funciona a vida cristã, leia as epístolas. Você lê Romanos, você tem instrução, Gálatas, Efésios, remindo
o tempo, ganhando o tempo, aproveitando o máximo o tempo. É precioso o tempo que você está com Deus na palavra dele. Mas nós temos tempo de trabalhar também, não temos? Então, tem gente que não valoriza. Eu tenho que trabalhar agora, tal. Valorize esse tempo também. Faça o melhor. Faça o melhor. Não brinque com o tempo. Estou chegando já na idade que a gente começa mais devagar e alguns vão mais rápido. Mas tempo é tempo. Não é assim que o pessoal fala? Tem aqueles até que exageram, né? Sendo que tempo é dinheiro. Não, tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Cuidado com a sonolência espiritual, aborreça isso. Ande com sabedoria, remindo o tempo. Vamos mais uma aqui? Tem mais. O apóstolo Paulo sempre traz preciosas considerações que nos ajudam muito. Pelo que não sejais insensatos, verso 17, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A primeira expressão, só colocar a pontuação para você. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Mais do que você conhece, conheça os seus planos. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Quando você começa a ler a epístola aos Efésios, pode abrir lá no capítulo 1, versículo 1, aos Efésios. O que diz lá? No primeiro versículo, abrindo a epístola, Paulo está começando a escrever. O que ele diz lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, diga alguém, Nem toda a epístola ele abriu assim, mas essa aqui ele abriu assim. Não era uma opção do apóstolo Paulo. Eu acho que eu vou ser apóstolo, porque é uma coisa muito boa. Eu acho que é o melhor para mim. Não, era algo de Deus. Ele foi chamado. Quando é que Paulo foi chamado para ser apóstolo? Ele foi muito longe, dizendo que desde o ventre da mãe dele, o Senhor o havia separado e chamado pela sua graça. Já parou para imaginar que Deus tem planos para você em todos os dias do nosso chamado viver diário? Deus tem planos. E tem planos porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em 2022, nos abençoados dias de 2022, Deus tem planos para você. Eu conheço gente aqui na igreja que em 2011 não sabia tocar violão. Em 2012 não sabia tocar violão. Aprendeu em que ano? Nem lembra mais. 2015. Mas chegou um momento que vai crescendo, amadurecendo. O que é que Deus quer de você? Já percebeu que na vida cristã você vem a Cristo, você passa por aquilo que as empresas chamam de integração. O que é integração? Fazer o indivíduo está chegando agora a se integrar com conhecimento de como funciona o regimento da empresa que ele vai trabalhar, e depois ele começa o quê? Mãos à obra. É assim a vida cristã. Você vem ao conhecimento de Cristo, recebe o discipulado, aprende aquilo que você precisa, que é básico, e você começa a trabalhar para o Senhor. Aqui nós temos um pessoal engajado em trabalhar para o Senhor. Aí você começa a perceber, quando esse pessoal começa a trabalhar, conhecendo os planos de Deus, a vontade de Deus, logo você percebe, observa assim, está usando o que Deus deu, talento, habilidades, para a glória de Deus. Aqui nós temos apresentadores de atividades, que não fica devendo nada para os apresentadores de TV, são habilidosos, capacidade que vem de Deus. Semana passada nós assistimos Jogral, um estilo de apresentação musical.
bem elaborado, não foi? Se apreciou, foi gostoso. Irmãos que estão entendendo o plano de Deus para as suas vidas, a vontade de Deus. Paulo fez exatamente o que Deus disse que ele deveria fazer, se entregou. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Deus, o que o Senhor quer de mim em cada abençoado dia que eu estou vivendo? Tem coisas que não aconteceram na sua vida em 2021, mas vai acontecer na sua vida em 2022. Planos de Deus, propósitos de Deus. Deus tem propósitos. E a capacidade dele é imensa. Todos. Então conheça os planos, os propósitos de Deus. Eu abro em Efésios, vai para Gálatas. Mais uma vez ele diz: não sejais insensatos. Entendei qual seja a vontade de Deus. Entenda. E a Bíblia descreve que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É aquela roupa sob medida. Todo mundo fala: gente, que roupa? O que é uma roupa sob medida? Aquela roupa que veste bem. Todo mundo olha e fala: como você ficou bem nessa indumentária, não é assim? Essa vestimenta. Roupa sob medida. Você conhecendo o propósito, a vontade de Deus. Deus não vai pedir nada para você fazer, sem dar a condição também para que você faça. Fiel é o que chama, porque ele também capacita. Se ele me chamou para pregar, dele eu receberei e recebo a capacidade para pregar. Aliás, eu estou em uma fase de aprendizado que não para nunca. Estamos aprendendo. Mas nós vamos prosseguir, porque tem até o verso 21. Tem até o verso 21. Se você, porventura, não tiver condições de lembrar tudo, aí você vai lá e pega o vídeo e assiste de novo. Aí depois de 6 meses, parece que eu esqueci tudo. Aí eu tenho que fazer uma recuperação de dados. É assim, Felipe? Recuperar os dados. Assiste quantas vezes você quiser. Deus aguarda dando até esse recurso para nós. Você pode ver de novo. Aí alguém vai dizer assim: pastor, valeu a pena ver de novo. Esse aqui vale a pena ver de novo. Esse é um vale a pena ver de novo, que vale a pena ver de novo. Cuidado com a sonolência. Ande com sabedoria, remindo os tempos. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Aí mostrando para você a advertência da palavra para 2022, já começando no hoje de cada dia, desses abençoados dias. Tem mais uma, quarta e última. Essa aqui, talvez você vai lembrar do seu passado aqui. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou até o verso 21 nessa aqui. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui eu já fiz um pacote só, porque trabalho um pacote só aqui. Fuja da embriaguez, em que há contenda, porém, tenha o enchimento do Espírito. Aqui há um âmbito de contradição, algo que você tem que fugir e algo que você tem que se apegar. Eu vou fugir da embriaguez em que há contenda. Estou nem falando aqui na questão de beber, mas na questão da embriaguez. E eu vou me encher do Espírito. Agora, o que acontece para que eu saiba, para que eu entenda, para que eu tenha uma compreensão que a pessoa está se enchendo do Espírito? As manifestações de uma vida cheia do Espírito, aqui no texto. Paulo coloca aqui no texto as manifestações de uma vida cheia do Espírito. Ele diz para encher do Espírito, e ele mostra as manifestações de uma vida cheia do Espírito. A primeira delas
é uma mudança. Veja lá comigo o versículo 19. Uma mudança na comunicação. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, há uma mudança na comunicação, e é interessante que você vai estar falando em salmos, hinos, e essa mudança na comunicação tem também uma mudança no repertório musical, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Há uma mudança no repertório musical, há uma mudança na comunicação. Você fala, permeando a sua fala, tem poemas da palavra, tem salmo, tem hinos, como você cantou agora, rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano, né, mais um dia. Há uma mudança na comunicação. A Bíblia nos ensina que da abundância do coração fala a boca. Então, se você convive muito com o Senhor Deus, tem intimidade com Deus, ora, leia a Bíblia, naturalmente isso vai estar na sua comunicação. E Paulo coloca aqui, falando entre vós com salmos. Nós temos um livro aí dos salmos com 150 salmos. E por mais que você leia salmo, você não vai gravar tudo, mas muito do salmo para a gente falar. Há uma beleza imensa. Você está andando assim, olha para o céu, do Senhor a terra, a sua plenitude. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha para a terra está cheia da bondade de Deus. Está no Salmo 119. A terra, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo daqueles que nele habitam. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É salmo. Palavra de Deus, a exposição dela dá luz ao entendimento, aos simples, é salmo. Os erros que nos elevam ao Senhor, a mudança do repertório musical. Eu tinha um repertório musical da minha conversão, agora eu estou em Cristo, há uma mudança do repertório musical, eu valido as músicas pela palavra de Deus. Uma vez eu coloquei uma música numa casa, era uma fita cassete, perto de uma pessoa que ainda não havia entregado o seu coração para Jesus. Ela começou a ouvir aquela música que fala que Jesus está num jardim, uma melodia linda, uma voz de uma cantora linda. Aquela pessoa disse o que eu estava desejando que ela dissesse. Eu estava com a impressão que ela diria algo assim. Ela disse: essa música dá uma paz no coração. Você não fala a paz de Deus? O que vem de Deus é para refrigerar o nosso ser, trazer paz. Eu conheci um lugar em que havia músicas também, para invocação de demônios. E aquele ambiente ficava pesado. Há músicas que deixam o ambiente pesado. E há músicas que parece que tem anjos em volta, né? Anjos em volta. O ambiente fica muito característico daquilo que deve ser a realidade nossa, indo para a eternidade com o Senhor. Então, há uma mudança na comunicação, há uma mudança no repertório musical, você vai se enchendo do Espírito. Deus quer isso para nós. O apóstolo Paulo trabalha isso aqui, assim como tem um efeito a embriaguez que altera a pessoa e é para o lado ruim, porque leva a pessoa a contenda, briga, mortes acontecem, tragédias ocorrem. O efeito do Espírito é benéfico,
Já viu quando a pessoa está alegre? O que ela gosta de fazer quando ela está alegre? O que a Bíblia fala? Está alegre? Cante! A pessoa canta. Uma pessoa está cantando, ela está alegre. Geralmente uma pessoa triste, ela não canta. Você viu, a pessoa quando está alegre, ela começa a ouvir, nossa, fulano está alegre hoje. Está cantando. Fala, cante. Agora, isso vem algo do Espírito. Porque o Espírito Santo tem amor, segundo fruto do Espírito, segundo aspecto, aliás, de um fruto só, alegria. Alegria. Uma pessoa se enchendo do Espírito vai ser uma pessoa alegre, não vai ser uma pessoa triste. Ela pode até estar triste, mas conforme ela vai enchendo do Espírito, a alegria do Senhor é a nossa força. O povo de Deus é um povo que conhece a verdadeira alegria. Paulo diz, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. O que Paulo estava fazendo meia-noite na prisão? Cantando hinos. Quem canta é porque está alegre. Ele estava cantando perante o Senhor, preso ali, mas ele não estava sozinho ali, e aquela situação não podia roubar-lhe a alegria. A alegria dele vinha da fonte celestial, vinha de Deus. Não era uma alegria destilada, engarrafada, que você compra no mercado ou no comércio. É uma alegria celestial, que vem de Deus. É a melhor alegria que você possa ter. Repertório, há uma mudança na comunicação, mudança no repertório musical, mudança no que mais? Vamos lá? Aqui no enchimento do Espírito. Efésios 5, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você percebe aqui? Uma mudança de, o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, o temor de Deus. Mudança de atitudes, de alguém reclamão, para alguém grato. Uma mudança de atitudes, esse enchimento do Espírito traz. Você passa a ser uma pessoa agradecida a Deus, dando sempre graças por tudo, pela casa que você mora, pelo bairro que você mora, pela vizinhança que você tem. Obrigado, Senhor, Deus, o Senhor é bom. Dando graças, agradecendo a Deus por tudo. Quando? Sempre. Então, já marca aí, todos os abençoados dias do hoje, do ano de 2022. Eu sei que quando você passar lendo aqui, você vai lembrar. Quando você passar lendo Efésios, do verso 14 ao verso 21, essas advertências da palavra de Deus, que tiveram um efeito tão benéfico para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo colocando isso aqui para eles, quanto deve ter para nós em 2021. E olha que da época deles para a nossa época, podemos dizer com mais propriedade ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Entenda, amados, tudo que nós fazemos aqui está sendo registrado, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Não é para deixar você mais atarefado ou mais cheio de a fazer. Não. É algo que Deus entende. Que nós, que estamos em Cristo, é algo que harmoniza, que combina, que encaixa com a nossa salvação. É algo que descreve o nosso andar na luz de Jesus. E é muito fácil entrarmos pelas veredas ou pelos caminhos da tolice, da insensatez. Mas se nós nos apegarmos e reconhecermos aquilo que Deus tem para nós, e formos sinceros diante do Senhor. Por isso que eu disse aqui no começo, orando pela minha fala conosco, Senhor. Eu não consigo falar com vocês. Se o Senhor não fizer a sua intervenção, eu estou apenas falando aqui. É o Espírito Santo que fala com você, que trabalha a convicção no seu coração. Não sou eu, não. Eu sou apenas um instrumento. Eu estou a semana inteira, o Senhor está falando comigo.
Eu estou dizendo, Senhor, eu preciso disso na minha vida. Eu falei, Senhor, eu até disse assim para Deus, eu sou o cozinheiro, tem que conviver preparando a comida, e quando você prepara a comida, você experimenta, você olha se está bom de água, bom de tempero, está fazendo ali, e deve fazer o melhor. Então eu preparo com capricho, como quando eu estou fazendo os meus pães, quero que fique o melhor, para que quando a pessoa coma, diz, nossa, está gostoso, foi bem feito. Mas quando você alimenta, você experimenta, você degusta, aí é com você, se você vai saborear, comer, trazer aquilo para o seu organismo, com você. Então a obra do Espírito Santo, trazer convicção. Mas eu tenho certeza, se você deixar Deus trabalhar na sua vida, a sua vida vai ser uma bênção. Está na prova na palavra. A vida vai ser uma bênção. E interessante que o que você está fazendo aqui agora, não conta apenas esse momento agora. Vai te acompanhar por todo o tempo, até quando você chegar na eternidade, na presença de Cristo. Opa, vamos aí, vamos lá, temos o BEMA, o Tribunal de Cristo, vamos ver as suas obras, os seus trabalhos, foi feito da maneira certa, obra de ouro, prata, pedras preciosas, põe fogo, não vai queimar, mas se for madeira, feno, palha, apenas feita para nosso bel prazer, vanglória, não vai sobrar nada, apenas nós sofreremos detrimento, mas todavia o tal será salvo como no dia do Senhor. Vamos fazer do hoje nosso, de agora em diante e do nosso tempo. Eu tenho a plena convicção que 2022 não vai ser um ano fácil. Nós estamos vivendo tempos difíceis, porém nós precisamos dos recursos corretos, certos, para estarmos vivendo abençoados dias de 2022, abençoados dias, compreendendo esses aspectos que eu mencionei para você, essas advertências, envolve cada dia. Se foi mal hoje, Deus te deu o amanhã, que é o hoje, invista, até porque você não sabe quando o Senhor vai te chamar. Ele não tem consideração por idade. Ele chama, e quando ele chama, você parte. Mas ele tem planos e propósitos. E a volta de Cristo está bem próxima. Alguns ficam assim, mas vai demorar um pouquinho. Às vezes não sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora. Só que o tempo está se aproximando cada vez mais. É incrível, irmão, nós estávamos alguns dias passados, chegando no ano 2000, eu me lembro do ano 2000, já estamos em 2021, verdade ou não? Não passou rápido? O envelhecimento está muito mais rápido hoje do que era algum tempo atrás, caminhamos velozmente, e tudo passa, está envolvendo velozmente, como o Rafael disse hoje de manhã, tudo passa, mas tem algo que permanece para a eternidade, a palavra de Deus, essa passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Valorize o tempo com Deus, amados, esse tempo é precioso, não deixe nada roubar a bênção do tempo na presença de Deus, tenha tempo com Deus, e você verá que Deus pode fazer na sua vida, você conhecerá. Coloquemo-nos em pé. Nós estamos evangelizando o Jorge lá de Guaíra, eu vi o nome dele ali agora, o Jorge, tem Flávio, tem alguns nomes de gente conhecida que nós conhecemos. Vamos orar nesse momento. Talvez alguma coisa incomode o seu coração. Busque o refrigério do Senhor. Ainda bem que a vida cristã não é vivida na nossa condição humana. É sobrenatural, amados. A condição que nós recebemos para viver a vida cristã
é um poder sobrenatural. Não está em nós, é de Deus. Ó Deus bendito, graças damos, Pai, por essa porção da palavra do Senhor, que ela seja uma porção muito importante. Os desafios que temos apresentado hoje à noite. A palavra não volta vazia. Ela sempre cumpre o intento do Senhor. Obrigado, Deus, pelo desafio que tem sido no meu coração, Senhor. Não quero ser necio, não quero ser tolo, não quero ser insensato. Quero atentar para a palavra do Senhor. Venha nos capacitar, ó Deus, que tenhamos nestes nossos dias do viver cristão, desse período de transição agora de um ano para o início de um novo ano, uma vida de intimidade com o Senhor. Derrama, Pai, a Tua graça sobre nós. Obrigado também, ó Deus, pela vida da irmã Inês, do irmão Eurípedes. O Senhor nos concedeu a graça da presença deles aqui em Barretos. A bênção nesses dias, ó Deus. Trago fortalecimento também para eles lá em Ribeirão Preto. E outros mais, ó Deus, que também estão acompanhando a nossa transmissão. E os irmãos aqui, ó Deus. Fortaleça, dá ânimo, ó Pai. Traga o refrigério do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos nós. Amém.